diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Desde venha comigo até esse meu reencontro com meu amigo Thiago de Souza, do Que Te Assombra. Tudo bem, Beto? Tudo bom, meu amigo? A gente estava até conversando que a gente vai conseguir fazer um especial da gente passeando pelo cemitério, ali da Consolação. É verdade. Eu queria fazer de novo, o Carlos quer fazer à noite. Quando vocês quiserem. A sei, noite é muito mais legal porque a gente tem a dinâmica da tranquilidade do cemitério não está funcionando. Então Sim. Não é que eu tenho uma obsessão com a noite. A gente tem algumas visitas noturnas, mas elas têm muito mais esse motivo do que qualquer coisa mais mística. Você faz no Cemitério do Consolação de São Paulo, à noite só no Cemitério do Consolação Não, ou nos outros? No Araçá a gente também? também faz. A Araçá a gente já fez no final da tarde, mas eu costumo fazer à noite mesmo, no Cemitério da Consolação e no fim do dia na Necrópole São Paulo, que são cemitérios que, na verdade, até o passeio noturno na Consolação, como a gente faz sexta-feira, o ser noturno dele tem a motivação para dar tempo do pessoal chegar do trabalho e ir direto. Porque na Necrópole, por exemplo, que a gente faz aos sábados, a gente faz só no horário que o cemitério fecha. Então começa às 18 horas. A gente não tem uma loucura pela noite. Assim, embora já tenha feito, por exemplo, em Campinas, um passeio no aniversário de 250 anos da minha cidade, Campinas, a gente fez às 11h59 do dia 13 de julho, que era um sábado, porque eu queria passar... Sexta. Porque o aniversário de Campinas era dia 14 de julho. Então a gente queria passar o aniversário com o pessoal que construiu a cidade. Bacana, gostei. Então foi meia-noite, teve mas por uma bolo, razão não? nobre, quase, né? Bolo. Um pouco demais, mas... Por exemplo, sextas-feiras 13, 31 de outubro, esses dias aumenta a procura para os passeios no cemitério? O que as pessoas querem ver nesses dias? Fantasma? Eu não sei o que elas querem ver, porque a gente faz. Eu também aproveito o magnetismo, porque no fundo, a gente conseguiu achar um ajuste editorial para fazer um passeio que tem finalidade patrimonial, cultural. Sim, eu fiz com você, adorei. Você lembra? Não é uma Noites do Terror, entendeu? As pessoas... Eu acho que elas imaginam que vai ser isso. Que vai ter gente sair fantasiada de caveira, de lobisomem, o Ivolanda nem no Play Center, mas tem. Nem existe mais Play Center. Então, mas a gente aproveita o magnetismo dessas datas para fazer isso. E a gente tem colhido frutos, né? Lógico. Acho que a imagem dos cemitérios, a gente tem mudanças físicas no cemitério, reforma, câmera, placa de indicação em milagreiro, que é uma coisa que era inimaginável há 3 anos atrás. Você tem uma placa mostrando que um processo devocional, que é um processo marginal, não é um processo aceito pela igreja, se destacaria com um instrumento de informação, né? Que, somado ao passeio, vira um instrumento de informação e educação. Sim. Porque você contextualiza isso numa experiência um pouco maior, um pouco mais integral. Mas falando de São Paulo, dessa parte do cemitério, eu moro ali perto do Cemitério da Consolação. Ele melhorou depois dessa privatização? Eu acho que melhorou. Porque a parte externa está horrorosa, com aqueles muros que não param de cair, o portal do Ramos de Azevedo está destruído. Eu acho que, como morador de Higienópolis, acho que o cemitério está destruidíssimo. Eu gostaria que voltasse a ser pelo menos como foi um dia. Eu não consigo mais entrar por um portão da Mato Grosso. Fechou, né? Que era o portão do Matarazzo. Eu não sei, esse cemitério está super mal administrado, mas eu não sei. E ali é um museu a céu aberto. É um museu. Na verdade, assim, Beto, primeiro eu digo, eu não sou contratado das concessionárias. Sim. Aliás, todos os convites, até para fazer algum tipo de peça publicitária, a gente não aceita, porque eu perco a minha liberdade de poder conversar sobre isso, por exemplo, com você. Então, eu acho que houve melhoras, porque a gente saiu do caos completo. E aí a gente pode até divagar se é muita inocência imaginar que isso não era algo pensado para ter uma mudança de estrutura, porque assim eu tenho boa relação com o serviço funerário da minha cidade, que é público.
que já foi caótico também, não é que não foi. As coisas melhoraram. Então, eu acho que a melhora está em curso. Ela ainda está longe de ser. Por exemplo, o muro não é tão simples mudar. O muro é um muro que é tombado. Ela está caindo. É isso, quer dizer... Está caindo em cima das pessoas na rua Mato Grosso, está caindo. Higienópolis houve uma chuva e caiu o muro, né? Sim. Então, eles arrumaram agora, mas é isso. Na verdade, chamar atenção para a importância patrimonial, histórica dos cemitérios também tem esse condão de cobrança, de aumentar esse holofote em cima da importância da gestão. E, assim, tem esse lado, mas, por exemplo, eu falei das placas dos milagreiros. Houve essa instalação de placas, por exemplo. A gente tem os passeios que, inevitavelmente, obrigam a esse espaço a ser mais bem cuidado, porque eu vou passar com gente, com bastante gente. Então, claro que acho que ainda há uma distância do ideal, mas as coisas estão indo. Eu digo isso exatamente fazendo essa diferenciação, porque eu conheço serviços funerários municipais que são ótimos, conheço serviços funerários públicos, né, municipais, que são terríveis, e conheço boas gestões privatizadas. O Araçá, por exemplo, é um caso que se tinha assalto no Araçá. Tinha gente morando em capela. Nossa. E hoje tem câmera, melhorou. Quarta parada parecia com o Araçá, porque tinha gente morando o piso completamente destruído. Houve uma melhora, mas claro que é um curso, é um caminho. Claro, né? Alguns deles têm séculos, né? Tem século, não tem séculos. Tem um século e algumas décadas de completo abandono, né? Então a gente tem um caminho aí para seguir. Eu acho que é uma janela de oportunidade. Eu espero para que melhorar só, porque é um museu a céu aberto, é como se fosse a Recoleta em Buenos Aires. Hoje eles cobram para entrar, e eu não acho ruim. Eu acho que está certo para você poder entrar, para eles poderem manter o cemitério. A gente ainda está longe dessa realidade, sim. Eu acho. Eu acho que para a gente pensar em ter algo turístico, um aparelho turístico muito possível de ser explorado até economicamente, ainda está uma distância muito grande. A gente ainda está no processo de conscientização da importância disso, de você ter um empenho, eventualmente, de uma lei de incentivo, por exemplo, para o restauro do... É que o Mausoléu dos Matarazzo é perfeito. Nossa, ele é lindo. Bem. É lindo, mas assim, algum outro. Tem uma capela que é linda, da família Siniscalchi, que a gente passou. Aquele que você me mostrou lá ex-presidente que foi presidente do Brasil, esqueci o nome, Campos Salles. Lá. É muito bom também. Muito bonito. É ali do lado, aliás. Do lado. E o Campos Salles ainda tem no conjunto escultórico a assinatura do Rodolfo Bernardelli, que é um gênio da escultura. Então, assim, a gente tem tudo isso, né? A gente tem esses ativos lá dentro. A beleza... Sim. A importância histórica, patrimonial e, sobretudo, o toque de grandes artistas. É história mesmo, de vida e morte, gente. Ali você anda e você sabe para onde você vai. Você pode não querer ser enterrado, você pode ser cremado, mas você, em vida, saber que existe um fim. É muito bucólico. Um passeio no cemitério tem todo... Ou Père Lachaise, por exemplo, em Paris. Exatamente. Você vê a Edith Piaf e tudo mais, e você tem todo um contexto da vida e é o fim da vida, é o silêncio. Exatamente. É o silêncio da vida. É uma coisa muito interessante. Assim, eu acho que São Paulo, o Rio de Janeiro também tem, todas as cidades têm, mas São Paulo especificamente, que tem esses cemitérios tão centralizados, né? Você tem o da Consolação, do Araçá, um do lado do outro, né? Aí tem um na frente do Araçá, aí tem não sei o que lá. A Gal Costa está enterrado naquele que é no meio ali, para entrar é mais difícil. Que é difícil entrar ali, né? Você tem que tocar a campainha. Tem que tocar a campainha. Eles os dois que estão ao lado do cemitério da Consolação, que são contíguos, são privados. Um é protestante, né? Protestante, que é gerido pela Sempre, e da Venerável Ordem Terceira, que é mesmo da Venerável Ordem Terceira. Eu acho que essa parte de você... eu não vejo tanta dificuldade de você fazer as pessoas se interessarem em descobrir o museu que existe tanto de obras de arte quanto de pessoas a serem historicamente importantes para o teu país, para a tua cultura, para a sua cultura e tudo mais. Então, porque eu acho que realmente assim, o da Consolação... Para mim, como morador de Higienópolis, eu fiquei horrorizado. É um cartão de visita, né? Eu não consigo mais entrar. De São Paulo. Eu não consigo entrar. Se eu não consigo entrar,
por onde eu vou, né? Você tinha uma possibilidade, então fica meu desabafo. Você falar gostaria de entrar pela Mato Grosso? Lógico, cara, por onde eu entrar, por que eu vou acho ter que é uma consolação? questão de segurança, eu acho que é uma Eles questão que põem de o vigia. segurança. Eu também acho, pode ser. Filho, não está privatizado? É isso aí. Se está privatizado, tem que fazer tudo direito. Claro. Eu não sou contra a privatização, muito pelo contrário, mas eu acho que a privatização ela tem que ser para melhorar. O cemitério para o bairro, eu acho que piorou. Porque você não tem segurança, o muro está caindo, não tem iluminação. A Mato Grosso se tornou, ela só é mais iluminada por conta dos bares, tal, mas você fala, pô, aqui podia ter uma puta iluminação, aquelas árvores. Bom, mas vamos parar de falar. Não tem problema, não imagina. Quero saber dos seus livros. Aqui a gente já falou dos Milagreiros de Cemitérios, que foi muito divertido com você. Que legal, obrigado. Muito legal, a gente já falou. E agora você lançou o Conheça o Lobisomem do Seu Bairro. Isso. É um livro muito afetivo. Na verdade, ele nasceu para ser um podcast. E eu achei que ele estava com um ritmo legal. Mas você vai fazer podcast? Não sei. Eu fiquei com preguiça depois. Depois que eu escrevi o livro, eu fiquei com preguiça. Eu sou muito tiozão, né? Ai, puta merda, será que eu faço? Mas, por enquanto, acho que vou no livro. E foi um livro que, na verdade, eu nunca tinha me atido a essa relação que eu tinha com o lobisomem. Eu acho que é o monstro mais legal que tem. Sempre gostei muito, adorei filme de lobisomem, tem alguns filmes icônicos, né? Da minha formação, até como criança, uma loucura. Eu falava, mas assisti o Lobisomem Americano em Londres, Bala de Prata, que são os meus favoritos. Sim. Mas eu descobri que essa paixão veio com Rock Santeiro. Do Mistérios de um lobisomem que fosse um homem, uma menina tão desgarrada, desamparada. Seu professor se apaixonou, eu sou professor. Que era aquele ator muito bom. Rezende. É o Rui Rezende. Ele tinha uma cara também de Frankenstein, se quisesse. Isso. Mas ele no fim se revela como lobisomem mesmo. Exatamente. Então foi minha primeira paixão pelo lobisomem foi com o Rui Rezende. Inclusive o meu sonho, não sei se eu vou conseguir realizar ou não, era lançar o livro no Rio, no Retiro dos Artistas, porque ele tá lá. Né? Ah. Então, se isso não for possível, eu vou pelo menos fazer uma visita ou levar um livro para ele, que eu queria que ele soubesse quanto ele foi importante na minha formação nesse universo dos monstros e que a paixão pelo lobisomem nasceu com ele. E ele é um ótimo ator, ele fazia um professor... Ator. Porque ele tinha um lado sombrio, que ele misturava todos as personagens, assim, né? Tanto que eu falei, ele tinha um quê de Frankenstein, mas ele também tinha uma coisa... De Igor, de Fúnero. Ele tinha sempre aquele terno preto, aquela olheira, ele podia também ser um vampiro, ele podia ser um zumbi, ele podia ser uma música, mas ele era o lobisomem. A música era muito legal. Também é eterna. Hoje você começa... Os primeiros acordes dessa música, você inevitavelmente vai saber que vai falar de alguma coisa aterrorizante ou de um próprio lobisomem, né? Ele era apaixonado pela Lucinha Lins. Todo mundo sabe o que vai acontecer quando começam esses acordes. De quem que é? Tem a Barra Malha Zé Ramalho. Do Zé Ramalho, que é o primo dela. O Zé Ramalho. E então, eu descobri isso, que eu gostava muito de lobisomem, e eu comecei a me interessar pela formação do arquétipo do lobisomem. Porque o lobisomem tem algumas coisas que chamam muito a atenção. Primeiro, que ele é um monstro muito conectado a violências masculinas. E aí, lendo julgamentos, principalmente no final da Idade Média, início da Idade Moderna, eu comecei a perceber realmente uma afirmação sobre isso. Então, a gente tem casos de julgamentos interessantíssimos. Tem uma mulher que é julgada por antropofagia, a Catherine Simmons, que é suíça, e ela dizia que, num período de escassez, e o lobisomem também está nesses momentos de flagelo comunitário, então fome, praga, guerra, ele sempre aparece. E ela falou que numa tentativa de caçada, fracassada numa floresta, ela recebeu de uma entidade X lá, não era exatamente um demônio, mas uma entidade, uma pomada, e essa entidade falou para ela que se ela usasse essa pomada, ela se transformaria numa grande caçadora. Só que ela não sabia que ela ia se transformar num lobo. Então ela ia melhorar a performance dela como caçadora, só que ela virou um lobo e atacou seres humanos e devorou seres humanos, claro. Isso tudo a gente precisa levar em consideração o contexto de um período inquisitório que o cara confessava até que era marciano. Então, uma mulher virando lobisomem. Uma mulher, então, mas ela foi julgada, o que tem de interessante nisso? Ela não foi julgada por licantropia, como vários homens que tinham... O quê? Licantropia. O que é licantropia? Que é uma condição que pode ser
interpretada como algo demoníaco, se a gente imaginar que ela sucede uma metamorfose. Então, o cara se transforma numa criatura fisicamente, ou se ele assume a condição de um animal. Então, a licantropia pode ser uma condição psiquiátrica, do cara falar, virei um lobo, virei um cachorro, virei uma onça, virei algum outro bicho, ou ele se transformar mesmo, e aí não é uma metáfora, nada disso, ele transforma fisicamente num lobo. E a gente tem os dois casos nessa época, nesse período, de caras que se transformavam e de caras que assumiam a personalidade e antropofagizavam. E comiam... Mas você está falando como lenda ou como julgamentos. Isso tem julgamentos históricos, principalmente no período inquisitório. Então, quando queimavam bruxas, a Catherine Simmons, por exemplo, ela foi executada, condenada por bruxaria, mesmo ela se transformando nessas condições em lobisomem. Outros homens, inclusive alguns que a gente trata, principalmente na França, que usaram também a tal da pomada, que virava monstro, Mas essa pomada era tipo testosterona, dava mais pelo? Sei realmente lá, aconteceu alguma coisa? Não Ou foi acontecia. tudo inventado Não pelos é concreto. inquisitores? Tá. Exatamente, não é concreto. Mas Mas são podiam criar o que julgamentos. eles quisessem, né? Mas não é concreto. A gente não tem. A gente tem as descrições ilustradas de pessoas transformadas, de monstros atacando crianças. E por isso que eu falei para você que ela tem uma conexão com violências masculinas. Por quê? As vítimas preferidas são crianças e jovens mulheres. Então quase não existem ataques nesse período, né, a adultos, embora haja alguns, mas eles são muito marcados por atacarem crianças e mulheres. Ataques sexuais ou ataques de morte? Anda por aí também. A gente também tem o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, tem um contexto imenso de predação sexual. Quer dizer, os signos, né? O lobo. A menina de vermelho é a menstruação. A menina de vermelho. O lobo. Acabou. Botar a menina para atravessar numa floresta com um lobo mau, com uma cesta de doce para a vovozinha que está sozinha, essa mãe é uma pessoa muito má. E o lobo Por isso você não esperando pode... lá na cama. Então, tem contos do Chapeuzinho Vermelho que eles se cobrem. Tem contos do Chapeuzinho Vermelho. Eu fiz terapia junguiana, então você lê muitos contos originais. Tem contos do Chapeuzinho Vermelho que ela corre atrás do lobo. Porque é o desejo, é o sexo, é da menina virando sexualmente, se entendendo e tudo mais. Então, você matou, porque se você parar para pensar, uma mãe mandar uma filha para mandar doce para uma avó que está sozinha, essa mãe é uma pessoa má, porque ela quer se livrar da mãe e da filha junto, né? Exatamente. O próprio caçador, tem toda uma coisa. E ela ser salva por um caçador, mais ela ser machista salva por um ainda. homem, né? Quer dizer, ela não tem condição de se defender. Por um herói. Por um herói, exatamente. Então a construção do lobisomem anda muito por isso. Até na conformação física, até as duas histórias que eu acredito que são os nossos casos zeros, assim, os casos que foram definidores para a construção do nosso próprio lobisomem, tem um que é no Paraguai, que chama Luizon, que é o filho de Querana com Taú. Taú, que era uma figura demoníaca, indígena. Demoníaca, eu digo assim, a gente acaba inevitavelmente se influenciando pelo cristianismo para falar que é demoníaca, mas ele tinha uma personalidade ruim, até mesmo na mitologia indígena. Ele sequestra Querana e estupra Querana, que era uma moça linda, e Jaci amaldiçoa a prole dele. Então, eles têm vários filhos, tem 7 filhos. Luizon é o 7º filho. É o 7º, e ele tem esse aspecto de canídeo, acaba se tornando uma entidade muito ligada à morte, que também tem um grau de empoderamento, quer dizer, você ser o senhor da morte... É o maior poder do mundo. O maior poder do mundo. Então, ele é o senhor da morte, ele adora... É uma criança problemática, ele adorava desenterrar defunto no cemitério, comia carniça. Lá é de Gain. O Edgain tem isso. Comia carniça, comia titica de galinha. E ele tem uma característica física muito destacada nos relatos. Ele tem o falo de uma anta. A anta tem um pinto gigantesco. Então, a marcação, quer dizer, a presença do pênis na descrição, e é um pênis grande, quer dizer, marca muito a ideia dele ser homem, dele ser um homem, dele ser masculino, dele ter esse gênero destacado, e não mulher. É sempre o falo, ele vai ser... Você pega Pompeia,
Você tinha... É um instrumento... É em todos o Egito, todo mundo, todo momento, esse pau é quem manda. Exatamente. Então é isso. Então esse é o paraguaio, esse é Guarani. E a gente tem uma outra história mitológica que também é importante para a gente, que é do Licaão, que também tem um dado de tirania, de força masculina, né? Quase brutal, quase animal, que é a história de Licaão, que era rei de Arcádia, e ele vinha sucessivamente descumprindo uma lei de Zeus, que é a lei divina da hospitalidade, que consistia mais ou menos no seguinte: se você chega no reino de alguém de boa fé, você precisa ser bem recebido. Todo mundo que chegava em Arcádia, Licaão mandava matar. E Zeus fala, quero ver qual é desse cara. Coloca uma fantasia lá de peregrino, vai disfarçado, porque se ele chegasse de Zeus, ele não ia fazer nada. E aí Licaão vai matar ele, os súditos falam, calma que esse cara tem um borogodó, espera que eu acho que... Aí ele fala, vamos testar. Ele pega um escravo dele, abre a barriga do cara, mata o cara, prepara um prato para Zeus, então eu vou receber bem ele. Faz um prato, faz um banquete para Zeus com carne humana, Zeus fica furioso, transforma ele num lobo, e queima o palácio dele. Então, isso tem um desdobramento ainda, porque os filhos dele assumem depois o reino, e o filho dele continua fazendo isso, né? E o Zeus faz o mesmo percurso, fantasia, vai lá. Só que dessa vez o filho era pior que o pai. Ele mata um irmão, o Nictimo, e serve para Zeus. Zeus transforma todos os filhos de Licaão em lobos, ressuscita o Nictimo para ele assumir a Arcádia, só que ele poupa Calisto, que era a única filha mulher do Licaão, linda, e tem um filho com Calisto. Nasce a criança, a Hera fica sabendo, esposa de Zeus, fica puta da vida, vai lá e transforma ela num urso e o menino num ursinho. E Zeus, para ficar bem com todo mundo, transforma eles numa constelação. Então vira a constelação de ursa maior e ursa menor. Eu acho muito interessante. É muito legal, né? Como até hoje isso perdura. Então a gente imagina que essa... O mito já vem de lá também. Exatamente. Seria originário de lá. E o lobisomem, ele tem essa capacidade muito... tem uma capacidade de adaptação muito grande a outras culturas. Então a gente vai vendo lobisomens em muitos espaços e ele vai absorvendo traços culturais de cada lugar. Traços culturais, claro, se a nossa cultura religiosa é uma, ele recebe isso. Então é muito louco o lobisomem. O lobisomem é um mito que, assim, ao longo na minha geração, bate com a sua, um pouco depois, era de medo, era de filme de terror. Isso. Né? Como vampiro era filme de terror e tudo mais. Depois vieram, esses mitos estão sendo reinventados. Desde a Entrevista com o Vampiro, que daí já são sexys, já tem o sexo mais envolvente. Aí você pega True Blood, o lobisomem já vem... Oh, meu Deus, que lobisomem é aquele? Vem Crepúsculo, que reorganiza tudo, o lobisomem vira herói. Se você pegar Game of Thrones, tem, quando toda a parte... daquela turma lá dos lobos, eles se conectam com os lobos, né? Os lobos, eu não viro o lobo, a não ser um menino que consegue, pelo sonho, entrar no corpo do lobo, é um lobisomem. É uma incorporação. Ele incorpora o corpo do lobo. Continua sempre nessa parte, mas existe uma conexão muito forte entre o lobo e o ser humano. Eu não sei de onde veio. Eu acho que o lobo não é nem cachorro, né? O lobo é a matriz do cachorro, da domesticação. Então existe essa relação, mas eu acho que essas mudanças, essas reorganizações, elas não são muito fiéis à essência do lobisomem. Por quê? Eu acho que o que tá na essência do lobisomem é a brutalidade intuitiva do homem. Então é isso que faz o lobisomem ter identificação. É o cara legal, gente boa, que em certas circunstâncias comete atrocidades. E não heroísmos. Não heroísmos. Ao contrário, eu acho que o dado de heroísmo do lobisomem é assumir cagada de homem, brutalidade de homem, ele assumir para essa figura mitológica, então ele assume as brutalidades que os homens cometem. Isso sim, ele acaba sendo responsabilizado por isso. Mas ele não tem culpa, não é que nem o Incrível Hulk, que no meu Incrível Hulk também lá atrás ele era um pouco mais agressivo. E quando ele saía, lembra que tinha aquele seriado e tal, ele tinha um pouco de culpa, ele carregava aquela coisa de eu não fiz o que eu gostaria. O lobisomem não tem culpa. O lobisomem não, mas o homem tem. O homem tem depois pelo que ele fez. Exatamente. Tá. Quem assume a brutalidade é o lobisomem. E o homem depois ele se sente culpado por ter feito o que fez. Eu perguntaria assim, o lobisomem na verdade não é o homem sem nenhuma censura?
Exatamente. Entendeu? Acabou, Ele vai é fazer o que, na verdade, eu gostaria de fazer. O nosso prefácio é feito pela professora Vanessa Bortolucci, que ela é uma especialista em estética do sobrenatural em geral. Então, é muito legal o curso dela, inclusive, que ela descreve o arquétipo de cada um, com esse lance do vampiro ser sedutor, do vampiro ser mais ardiloso, mais calculista. A bruxa também tem esse aspecto. Bruxa muito, né? E o lobisomem não. O lobisomem é por instinto, é pelo, é brutalidade, é sangue, ele destroça. É o Minotauro. É o Minotauro. Ele não é cirúrgico. Ele entra aqui, destrói tudo e a gente... Não tem negociação. Nenhuma. Não tem negociação. Então, ela fala isso. E fala de um grau de liberdade do lobisomem que os homens, em alguma medida, como você falou, invejam. Porque ele pode fazer exatamente o que ele quiser. Revestido dessa irracionalidade. Então, é o inconsciente livre. Exatamente. Ele faz tudo e... Tudo sem censura, sem ética, sem cultura, sem educação, exatamente. Ele é um trator. Ele é o mais puro do homem. Exatamente. O lobisomem é o mais puro do homem. E a brincadeira no livro é exatamente essa, de pegar isso na origem e de ver que o que o absolvia, na verdade, a ideia da ausência de racionalidade. E o que a gente faz brincando nesse livro, né, além dessa parte da origem, é da gente correr primeiro para trazer ele para o nosso cotidiano. Sim. Porque claro que o lobisomem vai mudando ao longo do tempo, até chegar na gente, até chegar no nosso bairro, né? Que a gente brinca até com também com essa promoção de pontes afetivas que o lobisomem tem condição de fazer, porque se a gente começar a contar a história de lobisomem agora, o pessoal vai começar a falar: minha avó contava isso, minha avó contava outra. Tá? Então ele é um promotor criando já nesse universo lúdico. Chamar de seu, Exatamente, no universo lúdico, né? Não tão chato, careta, com construção do arquétipo a partir das violências, ele é um grande promotor de reencontro com pessoas amadas. Então é muito gostoso isso também. Por exemplo, eu tenho o sítio em Piracaia. Meus pais têm sítio em Piracaia. E lá de Joanópolis. Então, e eu vou para lá desde 1980, sei lá. Joanópolis é a cidade co-irmã ali, inclusive do sítio dos meus pais, é na estrada que vai para Joanópolis e tudo mais. E se tem ali o mito de... Em Piracaia, eu ouço as pessoas falando que viram o lobisomem. Lá em Joanópolis tem até uma estátua de lobisomem, se eu não me engano, né? Tem umas a capital do lobisomem. É a capital do lobisomem. Por que Joanópolis virou a capital do lobisomem do Brasil, sabe? Sim. Quem inventou essa história? Ou se é verdade? Eu lembro que o Fantástico fez uma matéria na década de 80. O Maurício Kubrusli, né? Gente, eu estava em Piracaia, porque era férias, era tipo julho ou final do ano, e para dormir à noite. Porque lá era tudo, era assim, era escuro, né? O fantasma só aparece à noite porque com luz a gente vê mais longe. O escuro ele é mais amedrontador porque você não enxerga longe. Mas fantasma de dia é muito pior, mas é verdade. Eu acho que só os outros que eu vi fantasma de dia, sempre fantasma vem mais à noite, assim, pelo menos em filmes, essas coisas. Tanto que assim, o vampiro não pode sair de dia, né? O lobisomem se torna lobisomem à meia-noite, na lua cheia. Tudo é sempre à noite, é mais complicado de você encontrar. Então e o medo que a gente tinha. Agora, por que Joanópolis vira a capital do lobisomem do Brasil? O fundador de Joanópolis foi o Anselmo Caparica. Foi identificado como lobisomem. E a circunstância é muito interessante. Numa chuva tremenda lá, ele foi salvar um cachorro de um buraco, de um lugar que ele não estava conseguindo sair, provavelmente ia inundar. E ele entra nesse buraco e ele começa a tentar tirar o cachorro. Então, as pessoas que passavam e acompanhavam esse momento, cada vez que ele tentava levantar o cachorro para tirar do buraco, o rosto do cachorro ficava exatamente na medida do seu pescoço. Assim, ele puxava o cachorro, com os braços aqui. Exatamente. Maravilhoso. Então todo mundo, na hora que acabou a chuva, falou assim: olha, a chuva foi tão terrível que a gente viu até o seu Anselmo Caparica, que era um homem super católico. Tanto que ele foi fundador de Joanópolis. Joanópolis, se eu não me engano, era até um bairro de Piracaia. Lá tem muitas dessas coisas, eu não entendo por quê, que é tudo tão longe, mas vira bairro. E aí ele foi fundador, construiu uma capela lá, quer dizer, começou por ele, quer dizer, e ele acabou se tornando um lobisomem, identificado pela população assim por conta dessa circunstância dele tentar salvar o cachorro. No final, nos anos 80, que eu acho que é exatamente esse período, há uma parente dele, que é uma acadêmica, que estava contando as histórias lendárias de Joanópolis, e ela conta essa história e acaba o trabalho dela, que é um trabalho de referência, né, de folclore local, acaba propagando isso e a cidade abraçou
A cidade abraçou. Lógico. Porque virou um atrativo turístico. É uma cidade linda, né? Tem a Cachoeira dos Pretos. É uma Sim, cidade é que tem uma linda, a Cachoeira natureza dos Pretos linda. é linda ali. É linda, mas ela acabou abraçando isso. Tem a represa ali, que é linda. Sim, também, é muito bonito. A divide região toda ali toda, é linda, tudo é muito né? bonito Monte ali. Verde fica pertinho, né? Fica. É Mantiqueira, até né? Campos do Jordão. Campo Tem de Jordão. uma Se estrada que atravessar liga, eu não entendo isso. a montanha, você chega em Campos. chega em Campos. Tudo ali. Ali é bonito, é um lugar que ninguém conhecia. Eu fui no cemitério de lá visitar Piracaia? o Anselmo. Não, de Joanópolis. De Joanópolis atrás e achei o Anselmo Ele Caparica. tá lá, mas ele gostava de ser apontado como isso lobisomem, a gente não sabe. sei. Porque um homem católico, só aquilo, que estava salvando um cachorro, virar lobisomem. É uma sacanagem, né? Porque foi cheio de boa vontade para resolver o problema Por que do que sair bichinho. naquela O cara noite? virou lobisomem para transformar a cidade dele, que era uma cidade criada em devoção a São João Batista, né? Joanópolis, não sabia. E ele acaba virando um lobisomem. A cidade que era para São João, uma coisa bonita, virou um lobisomem. Virou lobisomem. Faz anos que eu não vou para Joanópolis. É uma cidade bonita também. cidade ali, muito bonita. ali do lado de Piracaia e tal. Mas isso, então, o lobisomem é um mito que se aproxima muito de mim por conta de eu ter vivido na década de 80 muito forte ali. E eu ouvia pessoas falando que tinham visto. Gente, eu não vou acreditar, né? A gente vai até a página 2. Você acredita em lobisomem? Eu acredito que ele existe nesses lugares. Ah, você acredita mesmo? Eu acredito nesses lugares de afeto, Eu fui numa caçada de lobisomem, até tá no livro. É. Eu fui em Várzea Paulista, que é muito louco isso. Eu fui pra Várzea porque eu já tava com o livro praticamente pronto. E aí contaram sobre alguns ataques a uma granja, tem uma granja grande, comercial mesmo, né? Uma produção industrial, vamos dizer que dá para falar disso de animal, mas... Sim. E algumas pessoas relatando encontros com essa criatura. E eu falei, puta, legal, mas não vai dar para pôr no livro. O livro tá pronto já. Só que aí a galera falou, vai ter uma caçada ao lobisomem. Eu falei, porra, aí vocês me ferram, né? Tá bom, eu vou. E aí eu fui participar dessa caçada. Me colocaram no grupo de WhatsApp, uma catarse, né? Todo mundo, tem que levar arma. Cara, pelo amor de Deus, não leva arma. Mas as pessoas estavam levam a sério? Não estou tirando sarro, só para gente saber. levando a sério. Não, pode tirar sarro. Não vou tirar não, porque eu acho que muita eu gente levando meu. Mas eu achei que fosse... Não era um... Eu achei que era. Você Mas achou não que era uma importava. brincadeira? Eu não me importava o que eu iria encontrar. Eu queria ver e eu queria entender esse pânico, porque parecia verdadeiramente um pânico de Mas tinha lobisomem. uma história que ele passou, que ele matou alguém, que ele comeu... Matou animais. Porque o nosso lobisomem é interessante isso, né? Até são descrições acadêmicas, a gente tem vários lobisomens, e o lobisomem brasileiro tradicional, ele não é exatamente um lobisomem de Hollywood, aquele monstro terrível. Ele é mais ferradinho. Então, o nosso é mais vira-lata. É mais magro, vai pro caramelo o lobisomem do que o mega lobisomem. Então ele é furtivo, ele ataca aquele lobisomem incrível do True Blood, que todo mundo queria encontrar com ele. O Jacob, né? Não é o Jacob. Não, o Jacob. Mas o Jacob é muito criança, mas o lobisomem do True Blood eu recomendo que assistam. Foi a melhor temporada do True Blood quando apareceu o lobisomem. Ele não é, o nosso não é, ele é mais ferradinho. E a gente tem algumas subespécies de lobisomem, né? Então tem o lobisomem que é o lobisomem mais comum, que é o lobisomem preto, que ele tem a pelagem preta, e esse qualquer um de nós pode se transformar, ou por maldição hereditária, que é aquela história do sétimo filho do homem, né? De uma linhagem de outros. Tem algumas variações dessa regra. Mas você pode ser mordido por um... Você pode ser mordido, você pode ser arranhado e se transformar. Tem um filme agora, um último filme de lobisomem famoso de Hollywood, chama Wolfman, que tá, Wolfman, eu acho que eu vi no saiu esse ano. É desse ano. Desse ano, então eu não vi. E então a gente tem essa espécie. A gente tem uma espécie no Brasil que chama lobisomem branco, que é o lobisomem transformado, morto. O espírito dele continua assombrando. Então ele é um lobisomem difícil de fantasma. matar. É um fantasma do lobisomem, que é muito legal. Isso é mitologia popular, claro, né? Lógico. A gente tem o lobisomem invertido, que na hora da metamorfose, o pelo nasce para dentro. Então ele fica em carne viva. Ele é super irritadiço, super perigoso. E você tem a transformação do lobisomem misturado, que a partir da maldição
que essa pessoa recebe, para ela se transformar no lobisomem, ela tem que se roçar num lugar de despojo de animais. Então, se um porco roçou ali, ele vai virar um lobisomem porco. Ele vai virar um lobisomem cavalo, se um cavalo Então roçar ali. ele é uma metáfora, ele já está dentro do True Blood no outro mito, que é o que se transforma em bicho, em bichos, qualquer bicho. não em lobisomem obrigatoriamente. Exatamente, porque a gente tem muitas ocorrências do lobisomem porco no Brasil, que é reconhecido como lobisomem, mas é outra coisa, que é uma outra criatura de metamorfose. Então o lobisomem também absorve todas essas formas e essas conformações a partir da identificação do povo para essas coisas esquisitas. Então, voltando lá para a várzea, o que aconteceu? Eu imaginei que fosse um lobisomem do mais simples, o lobisomem comum, que é o lobisomem preto. E aí eu falei, bom, vou chegar lá, vai ser uma catarse, né? O pessoal vai estar com rastelo, foice, vamos ver bem clima Idade Média. E eu cheguei lá, não tinha ninguém no lugar marcado. Eu liguei pro cara que me chamou, que era um jornalista local, ele falou, não, vem pra chácara tal, passou o endereço do empresário. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, tinha uma caçada organizada, uma caçada de safari. Então veio um caçador profissional de Monte Azul. Corre o risco de atirar numa pessoa. Eles falaram que não tinham armas, eles iam para rastrear o que tinha. Ah, tá. Achei que tava então o Samurai, que é uma liderança de caçadores do Brasil, veio de Monte Azul, 7 horas de viagem para Várzea Paulista. O René Murad, que participou daquele Largados e Pelados, foi campeão, desafio em dose dupla, apresentador da Discovery, rastreador, profissional. Equipamentos, Beto, da Marinha Americana, coisa de drone térmico, binóculo com radiação, as coisas impressionantes, assim, tudo. E foi feito o rastreamento dos lugares de aparição, que é um lugar chamado Serra do Mursa, e a gente foi atrás do lobisomem. E aí eu fiz uma pergunta que acho que era meio óbvia, assim, eu falei, tá bom, gente, mas se a gente encontrar o lobisomem, qual que é o pra prender procedimento? ele, a gente dá um abraço, tira uma foto. E aí a Michelle... uma selfie com uma selfie. Aí ela falou, não, é só para fazer registro fotográfico, a gente não é para matar, não é para ir para cima. E nem para descobrir quem é, eles não fazem ideia de quem seja o lobisomem? Tem um jeito mineiro, que também a gente fala, que se você encontrar um lobisomem e quiser saber quem ele é, você fala, calma, lobisomem, passa em casa amanhã que eu te dou sal. E aí o dia seguinte... É um jeito bem mineiro de resolver o problema do lobisomem. Calma. Por que sal? Porque eu acho que o sal ele é um elemento purificador, né? Tem aí algumas referências sobre o sal da terra, né? A divindade que é o sal da terra. Eu acho que o sal é isso. Era usado como para curar feridas, né? E eu acho vocês acharam alguma coisa do lobisomem? Aí o que aconteceu? Um puta frio, né? Andando lá na Serra do Mursa, a gente entrou num matagal que muito fechado, e a gente estava identificando, os caras são profissionais, né? Identificando que animais tinham deixado aqueles arranhados em troncos, porque é muito próprio dos felinos, de grandes felinos. E arranhar. Tem, não, onça. Falou, isso aqui é da onça. Mas o Death Reutemann ficava arranhando as coisas dela. Imagina como ela fosse leoa. Porque a distância dos arranhados nos troncos tem a ver com o tamanho da pata, o espaçamento de cada... E a gente achou arranhado de onça, de jaguatiricas, diferenças e tal. Enquanto a gente estava exatamente vendo um tronco que provavelmente tinha sido arranhado por uma onça parda, começou um uivo muito forte. E os cachorros latindo pra cacete, assim. E uivo. Eu falo... Até no vídeo que eu tava gravando, eu registrei tudo. O cara falou, tá vendo? Não era para não trazer arma, né? E agora? E a gente ficou tudo estático, assim. Porque vocês não ficaram com medo de uma jaguatirica também? Fiquei com medo de cobra, principalmente. Deus me livre, podia ter, mas não vou nesse lugar. Principalmente jararaca. E esse uivo, e aí? A gente não achou de onde veio. Pode ser um husky siberiano por ali também. Nossa, mas era muito forte, muito legal. Foi muito legal, foi a parte mais legal. Depois foi só frio, só passei frio e vi os drones funcionando. Fiquei doente um mês depois, porque... Mas foi muito interessante e o meu objetivo de ter ido, eu imaginei que a gente não fosse encontrar lobisomem, né? Imaginei. Mas o que eu queria era viver o pânico do lobisomem. E depois eu descobri que a ideia da formalização e da importância do registro dessa caçada, que tem a ver com isso, foi muito em razão da rotina da cidade
ter mudado por conta das aparições de lobisomem. As pessoas simplesmente pararam de sair à noite. Lá em Várzea Paulista. Então diminuiu o movimento do comércio, o cara que tinha restaurante, esse cara, inclusive, era dono de um restaurante. Então ele queria, na verdade, não queria encontrar lobisomem. Queria mostrar que não existe. Queria mostrar que não existe, pra galera voltar à vida. Porque, veja, e era exatamente o meu objetivo pro livro, entender o pânico do lobisomem. Porque você imagina isso hoje, com drone térmico, com não sei o que. Você imagina isso no final da Idade Média? Sim. O cara ia pra fogueira mesmo, fala, é ele, mata. E ainda mais que bastava eu apontar para ele, né? Eu dizer que eu vi. O medo é um sentimento que as pessoas gostam de passar por ele. É por isso que esses mitos todos são tão interessantes, essas coisas tipo Noite do Terror do Play Center que você falou, essas coisas que a gente paga para sentir. Desde parques de diversão, que tem aquela coisa de... Trem fantasma. Trem fantasma, porque você... O desconhecido, ele te dá... E isso é uma adrenalina. Sim. O problema é quando você começa a transformar um mito numa possibilidade real, porque aí você vai viver um caçador de fantasmas que é legal no cinema, não sei o quanto que é legal na vida normal de uma pessoa que realmente vive em função de tentar achar um lobisomem. Acredito que venha a ser frustrante. Se você me perguntar se eu acredito, eu vou falar que não. Claro. Claro que não. Não, no íntimo, Existem homens maus, ponto. Que se você quiser mitificar ele como lobisomem para tentar melhorar e dizer que são, acho que, os nossos psicopatas hoje, para tentar distanciar ele da gente, ok. Agora, dizer que, não sei, não teria. Agora, uma pergunta, tem como deixar de ser lobisomem? Tem. Qual que é o... Vários jeitos. Tem um jeito de se transformar... Vai que um lobisomem está vendo aqui, está querendo saber como é que ele deixa Quer saber como é que faz? Bom, tem uma... Assim, você tem os eventos, então você pode se destransformar. Você não precisa chegar até a manhã seguinte, que é um jeito, né? De você esperar o galo cantar 3 vezes. Quer dizer, começa a ter componentes cristãos nisso, né? O galo que anuncia o nascimento do dia, o galo que anuncia o nascimento ele vai do dia. deixar de ser lobisomem e volta a ser homem, mas parar de ser lobisomem. Parar de ser lobisomem, o mais eficiente é reza de mãe. Reza de mãe. Da mãe da própria pessoa? Da mãe da pessoa. E se ele não tiver mãe? Aí morreu tem que ser já? uma madrinha, tem que ser uma pessoa que Porque se é o sétimo filho, a mãe pode ter morrido no parto dela. O sétimo filho, quando nasce, ele pode ser, essa maldição pode ser quebrada se a irmã mais velha batizá-lo, for a madrinha dele. Então isso pode. Tá. Isso também Importante. pode, quer dizer, mas aí você deixa de seguir com a maldição, não é você transformado, você transformar, né? Depois das transformações, você ser batizado depois, eu não tenho muita certeza se isso funciona. E quando o lobisomem pode ser lobisomem para sempre, não voltar mais ser humano? Pode, a depender por exemplo, tem uma forma... Eu sempre uso exemplos da cultura popular para falar disso, tá? Então, por exemplo, o lobisomem, quando ele vai se transformar, aqui no Brasil principalmente, ele tira a roupa, dá 7 nós nas peças de roupa, faz xixi em cima dela e esse xixi transforma em pedra. Por que transforma em pedra essa roupa? Porque esse nó não pode ser desfeito. Porque se esse nó for desfeito por outra pessoa enquanto ele está transformado, ele não volta mais. Ele fica transformado para sempre. Se eu desfizer esse nó... Claro, gente, assim, espero que as pessoas compreendam que a gente está falando de uma dimensão popular. Não, é mítico, é popular, lógico. Isso é aqui nessa realidade que a gente construiu aqui. Nossa, em outro país devem ter outras formas. A gente tem uma história em São Paulo que é engraçada, que o lobisomem de São Paulo atacava no Largo São Francisco. Essa história está no livro do Miguel Milano, que é um livro dos anos 40, que foi reeditado agora pela editora da Unesp, acho que em 2010. O livro chama Fantasmas da São Paulo Antiga. E esse lobisomem chama Rolão. A quinta série ama, né, o nome dele. O Rolão era... Eu falo que o Rolão tinha um dote muito especial. Minha mãe de Deus. Olha o falo aí de novo. Não, mas não era. Ele tinha uma caligrafia bonita. Era Rolão, pelo menos o Miguel Milano fala, que é porque quando ele cantava, pareciam pedras rolando de uma ribanceira. Era uma inocência dos anos 40, era mais bonito. E o Rolão...
Cada vez que falava. E o Rolão, ele era escrivão, porque ele tinha uma caligrafia muito bonita, ele trabalhava com juiz de paz ali da região do Largo São Francisco. A gente está falando, para quem não conhece São Paulo, Largo São Francisco é no coração do centro de São Paulo, né? Faculdade de Direito, Sim, né? sim. Perto do Vale do Anhangabaú. E ele... Muitos presidentes foram de lá. Isso. E aí ele se casa com a filha desse juiz de paz. E eles têm um filho. No primeira lua cheia, depois que a criança nasce, né, na manhã seguinte dessa lua cheia, a menina acha a fraldinha da criança completamente destruída no quarto. E ela não tinha mais a mãe, foi perguntar para a madrinha e falou: Dinda, aconteceu isso, o que você acha que é? Ela falou: isso é coisa de lobisomem. Lobisomem que gosta de comer fralda de criança, gosta de coisas de criança, tem que batizar logo essa criança, porque o lobisomem come criança não batizada. E aí ela falou: meu Deus do céu, mas como é que eu vou saber quem que é o lobisomem que está perto de mim? Ela falou: muito simples, é o 7º filho homem de uma linhagem de outros 6 homens. A regra do Rolão é diferente. Aqui de São Paulo é diferente dos mais tradicionais. Aí ela fala: meu Deus do céu, Rolão é o 7º filho homem de uma linhagem de outros 6. Ela falou: e o que eu faço? Casei com o lobisomem. Ela falou: fica tranquila, fica super tranquila. Quando vier a lua cheia, ele vai sair. E quando ele voltar transformado, a única coisa que você precisa fazer é furar ele com uma agulha de crochê, com um canivetinho. Se ele sangrar, ele volta à condição normal. Aí falou: só isso? Eu falei: não é só isso. Quando ele voltar à condição humana, ele vai estar em transe ainda, e instintivamente ele vai querer te matar, porque você vai ter descoberto que ele é um lobisomem. Então ele vai buscar uma arma, ele vai buscar alguma coisa, ele vai falar que vai te dar um presente, mas na verdade ele vai voltar e vai tentar te matar. Ele falou: tá bom. Aí veio a lua cheia, ela pegou a criança, colocou com outra pessoa, o Rolão entrou na transe dele lá para meia-noite, saiu de casa e passado algumas horas volta aquele cachorro preto, escuro, sobe para pegar a criança no bercinho, ela fura o Rolão. O Rolão cai no chão, estribucha, vira lá humana, e assim como tinha profetizado a madrinha, ele fala: meu amor, muito obrigado, você ter me salvado disso, eu vou buscar um presente para você. Nisso ela pega as cobertas, coloca assim, simula como se ela tivesse deitado na cama, ele volta com uma arma e atira em cima daquilo que parecia ser o corpo dela. Então a madrinha tinha razão. Essa é a história do Rolão. Quem estiver duvidando de mim, recomendo. Duvidando de mim, recomendo. Mas ele foi preso ou não? Não, é assim que termina a história. Então ela tinha razão. É uma história de São Paulo, essa, que está no livro do Miguel Milano, Fantasmas da São Paulo Antiga. Você já falou de uma mulher que foi um dia lobisomem, mulher. Parou? Só tem essa? Ou existe hoje, pelos bairros, lobisomem mulher? É interessante. A gente tem, ainda no livro, 2 casos que são bem diversos de identificação de lobo. A primeira é a Isabel da França, que ela matou a rainha, que ela matou. Ela casou com... Houve uma associação com a Inglaterra na época, Isabel Francesa, filha do Filipe o Belo, que, aliás, é interessante. O Filipe o Belo é o rei que mandou matar os templários no dia 13 de outubro, uma sexta-feira 13 de outubro do século XIV, início do século XIV, e que acabou, talvez, desencadeando a nossa tradição da maldição da sexta-feira 13. Ele manda matar os templários. Então o pai dela é o Filipe o Belo. A Isabel da França se casa com um inglês, que agora não lembro se é Eduardo, acho que é o rei Eduardo, algum número lá, e acusam ela de ter matado ele. E a partir disso começam a chamá-la de a Loba, a Rainha Loba. Então, não é exatamente... Porque ela virava uma loba, mas... Talvez pelo instinto assassino mais do que necessariamente pela metamorfose. E tem algumas mulheres, especialmente as filhas de um cara que chamava Petrus Gonçalves, que pode ter sido também o grande inspirador do filme A Bela e a Fera, porque ele tinha uma outra condição chamada hipertricose, que é aquela condição que nasce pelos desenfreadamente. É porque tem essas pessoas que são... Elas devem ter, ao longo da história, cada pessoa que tivesse isso era apontada como lobisomem. Ele era. Inclusive, ele, embora fosse muito prestigiado na corte, ele era conhecido como o lobisomem das Ilhas Canárias. Ele casa com uma mulher que não tem hipertricose, tem filhas com ela, e as filhinhas são chamadas de lobisomem por conta disso.
Mas a incidência de histórias de lobisomens mulheres não tem muito volume. Tem uma ou outra, a principal para mim, e talvez mais importante para a gente entender até esse contexto, seja mesmo da Catherine Simmons, exatamente pelo fato dela ter sido julgada não por licantropia, como todos os caras que faziam rigorosamente o que ela fazia, ela foi julgada por bruxaria. E bruxaria naquela época bastava ser uma mulher bonita ou ser uma inteligente, uma curandeira, assim, que precisava. Você precisava de uma pessoa que entendesse de habilidades, ervas, chás. As pessoas ficavam doentes, eram elas que cuidavam, mas daí eram apontadas como bruxas, mulheres bonitas e inteligentes. Mulheres independentes que não viviam com homens, então vivia isolada, vivia sozinha, não precisava de nenhum homem para cuidar dela, para protegê-la, era bruxa. A Santa Inquisição foi uma das coisas mais horrorosas que a história já construiu. E a Igreja Católica quase nunca quer falar disso. Vamos deixar para trás um passado que não quero mais que participe da minha vida. O livro chama Lobisomem do Seu Bairro. Conheço o Lobisomem do Seu Bairro. São bairros de São Paulo? Não, são do Brasil. Porque qual que é a grande questão? Eu conto essa história, esses contextos, esse papo todo. Só uma coisa para encontrar, você consegue encontrar... Em qualquer site de busca tem. Na Amazon tem. Tem na Amazon, aqui em São Paulo tem na Martins Fontes, espero que a Drummond pegue também logo. E na editora Pontes tem na loja da editora. Exatamente, na loja da editora, quem quiser que eu deixe dedicatória, aí tem que pedir para a editora, porque eu vou lá, uma vez por semana eu vou lá e assino todos. Mas eu falo que é do bairro porque a parte final desse livro são reportagens de... ocorrências de lobisomem por todas as regiões do Brasil. Então, o meu critério para a escolha foi histórias reportadas, quer dizer, que provocaram a imprensa tradicional irem até Panelas, por exemplo, em Pernambuco. Tem uma história incrível que é de um grupo de estudantes que estudavam à noite, de EJA, trabalhavam na zona rural, iam estudar na cidade e voltavam. À noite, quando eles estavam voltando no ônibus, um lobisomem tentou tirar o ônibus da estrada. E a imprensa foi cobrir, porque as pessoas chegaram apavoradas lá. Então a gente tem a história do Chitãozinho e Chororó, que viu um lobisomem, os dois nos anos 70, final dos anos 70, eles estavam fazendo um show na região de Araraquara, indo sentido Jaú, estava o Chitãozinho, o Chororó e o produtor, num fusquinha deles, e aí eles eu acho que era Washington Luiz, tem um bloqueio, eles estavam fazendo a duplicação da estrada, um bloqueio e uma criatura na frente das cancelas. Eles param um fusquinha, não sabem se vão ou se ficam. O bicho levanta, eles falam, todo mundo está vendo? Todo mundo estava vendo. E aí o bicho em pé corre para o mato, em pé. Ele corre para o mato. Então, era uma descrição de um cachorro. Então, tem história do Chitãozinho e Chororó, tem histórias de todo o Brasil, do Rio, tem história. Então, a gente tenta colocar num contexto, até para justificar essa ideia de conheça o lobisomem do seu bairro, o máximo de histórias difusas pelo país, não histórias localizadas, para mostrar que todo bairro tem um lobisomem. Para ser seu, não para ser meu. Eu falo que quem não conhece o lobisomem do bairro talvez seja o lobisomem. Pode ser ele. O lobisomem vive muito? Porque se ele é só bicho, um lobo não vai durar muito tempo. Não. Boa pergunta. Quem que toma aí nessa hora? Forma humana ou forma de animal? Para determinar o tempo. A idade, eu acho que é a forma humana. Eu acho que ele vive... pode chegar até mais velho. Interessante, essa pergunta sua é ótima, eu não sei. E algumas criaturas mitológicas têm data de validade. Por exemplo, o Saci vive 77 anos. Completou 77 anos, ele morre e vira aqueles fungos orelha de pau, sabe que a gente vê na... E ele não morre antes de jeito nenhum? Olha que interessante, ele sabe... 77 anos. Ah, que bom. E se morrer, volta. Sei lá, se uma árvore cair em cima, se alguém atirar... Não morre. Aos 77 ele vai morrer. 77 ele vai morrer, inevitavelmente. Saci é o próximo livro, não? Não sei. Eu acho Qual que é o próximo? Eu tô a fim de fazer de pessoas com poderes incríveis. Mas legal, assim, também. dentro do universo religioso, com relatos. Então, o padre exorcista... Você pega o padre Anchieta aqui, que é santo hoje. O padre Anchieta tem relato dele de que nos êxtases religiosos ele levitava. Eu acho, imagina, uma pessoa que levita.
Super legal. Bilocação, Padre Donizete, que inclusive há um relato do Joelmir Betting, que foi coroinha e que diz que foi curado da gagueira. Imagina um grande comunicador como o Joelmir, foi curado da gagueira pelo Padre Donizete. E ele fala que o Padre Donizete, numa ocasião, num domingo de Páscoa, rezou a missa em Tambaú, que é a cidade dele, e fez um leilão de gado, que os proventos seriam revertidos para a paróquia numa outra cidade ao meio-dia. Quer dizer, ele tinha bilocação. Sim. Então eu quero contar isso, assim, quero contar de história de pessoas que têm poder de cura, poder de exorcismo, flutuar, bilocação. É um X-Men Acho bom. religioso, Gosto assim. da ideia. Eu acho que eu vou nesse universo, porque também é isso. Eu acho, Beto, que a grande questão é que a gente vive num mundo de desencanto e talvez você saboreie isso todo dia no seu trabalho. Você se encontra com a forma mais crua Sim. da maldade humana, da perversão humana. Então, eu acho que Não são mitos, não, são reais. não são mitos, são todos reais. Então, São eu reais. acho que essas abstrações... Homens, mulheres, velhos, novos, crianças, Isso. adolescentes, de todas as cores, classes sociais, religiões e tudo mais. Eu digo que o crime ele é extremamente democrático, ele não pergunta em quem você votou. É isso aí. Então eu gosto dessas abstrações. Acho que até para mim, eu falo que minhas coisas são tudo meio terapêutica mesmo, né? Então eu acho que todo momento de reencontrar o fantástico na vida a partir disso, Sim. né? Dessa coisa meio X-Men, meio padre, manja? Eu gosto da ideia. Folclore brasileiro, você não pensa? Porque o folclore Eu gosto. brasileiro é uma coisa que às vezes eu acho que você que está mais pop hoje, por exemplo, você está transformando pop no bom sentido, que eu digo. Quando você transforma o cemitério num passeio pop, ele vira agradável, então ele vira conhecedor, isso é conhecimento, isso é cultura brasileira. O cemitério é cultura, o cemitério ele é história, ele não é à toa que aquele cemitério foi construído, não é à toa que aquelas pessoas ali estão enterradas, cada uma tem a sua história para contar e cada um tem a sua memória a ser vista. Então, quando você transforma esses passeios de cemitério numa forma normal de se tornar um passeio e não aquela coisa, ai meu Deus, vou ver fantasma, você faz com que as pessoas vão mudando. Eu acho que o folclore brasileiro é uma coisa tão legal que as pessoas... Mas eu não sei, eu acho que tem gerações que não tiveram. Eu tive o privilégio de ter história do folclore brasileiro na minha escola. Então, desde o Saci Pererê até aquela sereia lá, que fica a Iara, todas elas, eu já não lembro tanto das coisas, mas eu vi, eu li, tinha provas sobre isso. Eu acho que hoje o folclore brasileiro é uma coisa que está um pouco esquecida e eu acho muito legal, porque é uma forma... Nós somos o que somos, inclusive pelo folclore construído. O próprio lobisomem nosso não é o mesmo lobisomem. Quando você falou que porque nós reorganizamos em cima do que nós somos. Claro. Então, acho que também fica um convite para você fazer sobre folclore. Tem a ver também. Legal, eu acho legal também. E tem esse outro aspecto que também é muito identificador nosso. A gente não tem o terror no nossa alma. A gente tem o realismo fantástico. Que eu acho que até a gente sente eu sinto muita saudade de novelas com realismo fantástico. Agnaldo Silva. Foi Agnaldo Silva. Agnaldo Silva, assim, daí pegam essa novela horrorosa, Vale Tudo, que põe uma coisa horrorosa, põe uma pessoa escrevendo que não sabe escrever novela, e tem um Agnaldo Silva que foi tirado. É uma coisa que eu não consigo entender. E ele tinha essa coisa conexão brasileira. Porque ele é um homem brasileiro, de fato. Ele vem no Nordeste, ele morou em São Paulo, ele mora em São Paulo, ele mora no Rio, ele conversa com as pessoas, sai daquele universo Leblon do Rio de Janeiro, onde as novelas estão sendo criadas hoje, em cima de pessoas que viveram só aquela coisa cool, do Leblon, um pouquinho Ipanema, Leblon. Então, eu sei do mundo, sabe nada, você não sabe do Leblon, amor. É Yuppie. Não, é uma coisa... E fica chato, né? Então, você vira uma... Por que o Gilberto Braga, o Agnaldo Silva e a Leonor Brassares conseguiram construir Vale Tudo? Porque eles eram pessoas que olhavam o mundo, que se conectavam com as pessoas. Hoje você tem autores que eles vivem dentro dos seus apartamentos com vista para o mar. E sem embargo, né? Quer dizer, nada. Eles podiam contar tudo. Não adianta só ler, gente. Você pode ter lido 80 mil livros no dia. Se você não souber conversar com as pessoas, você não sabe estar vindo. E aí constrói uma novela que emburreceu os personagens, matou a coitada da Raquel. Eu falando de novela agora. É que eu estou muito bravo com essa novela. Mas que tem o Odete Roitman que se homenageia o tempo inteiro. A minha gata chama Odete Roitman, chama, porque para mim ela é eterna. Claro. Não é à toa.
É uma homenagem a tudo, é uma homenagem a uma obra-prima brasileira. E quando você tem uma pessoa que vem, pega uma obra-prima brasileira e destrói como a autora destruiu, porque, desculpa, ela... qual é o vilão da novela? É a autora. Porque ela não ouviu nada, ela destruiu todo mundo. Ela quis ser maior que o Dutch Reutemann. E é engraçado isso, né, Beto? Porque acho que foi o Antônio Fagundes que falou outro dia, que perguntaram exatamente isso para ele, e ele fala assim, eu acho que a gente pode revisitar obras que não deram certo. Obras que deram certo é um erro. A Regina Duarte, acho que falou isso Falou também. isso também? Quer dizer, é um equívoco você voltar e tentar tirar a joia da coroa do armário e falar, vamos fazer um design novo. Sim. Não, a joia da coroa deixa. Pega o que deu errado. Sim. Pega o que deu errado então, e refaz. Pessoas que saibam fazer homenagem. Quando você tem a Maria Adelaide Amaral, por exemplo, que faz homenagem ao Cassiano Gabos Mendes, revisitando a obra dele, é porque ela foi, inclusive, colaboradora dele. Ela entendia a essência. Ela sabia a essência. Quando a Glória Pérez fez homenagem com o Partido Alto para mãe das novelas brasileiras, a Jeanette Claire, é porque ela foi colaboradora da Jeanette Claire. O Gilberto Braga foi. Então você vai homenagear o seu mestre, você vai homenagear a sua pessoa. Agora, você quer revisitar Vale Tudo? Tá o Agnaldo Silva aí, gente. Chama ele. Ele vai saber atualizar essa novela como ninguém. Eu até hoje não entendi porque eles não fizeram isso. Mas faz também, que tá tudo pra bem. Pra que fazer? Põe a novela. É porque a novela, quando a Globoplay pôs de novo ela se tornou nova de novo. Para uma geração inteira. Claro. Então, bom, e a gente acabou enveredando nos mitos brasileiros. Mas que isso, a gente está falando disso também. O Dash Reutemann é um mito. É um mito e é uma personagem do folclore teledramatúrgico, né? Total, brasileiro. Ela assim, é uma figura mitológica. Por isso que Crepúsculo eu aplaudo a autora, porque ela conseguiu pegar mitos que já estavam super eternizados e reorganizar eles dentro de uma nova história. Claro. História essa que eu li os livros e vi os filmes. Então ela conseguiu pegar uma geração que nem seria dela, que é a minha. Então, quando uma autora consegue fazer isso, como foi no caso do Crepúsculo, é fantástico, porque ela me deu uma nova dimensão de uma história que eu não sabia. Agora, vai pegar uma coisa que já super colocada, maravilhosamente bem feita, perfeita, e querer fazer... O mínimo assim que você tem que fazer é ter respeito pela história. No contexto social, né? Toda a época né? Inteira. E eu acho que esse é um aspecto da sensibilidade do cara saber que aquilo é daquele tempo. Né? Então, eu acho que Vale Tudo, talvez o maior erro foi não considerarem isso verdadeiro. Claro que consideraram tudo, mas falaram, acho que a gente consegue. O erro, para mim, é que quem decidiu fazer essa novela, eu acho que não entende de novela, porque também a Globo ela tirou muita gente que entendia de fato das coisas ali, pessoas que elas tinham sangue dado para aquele universo, e aquela marca foi construída em cima daquelas almas das pessoas. Eu acho muito difícil um Boni da vida fazer Vale Tudo de novo. O Daniel Filho dá o aval para isso. Falariam de jeito nenhum. Mas quem sou eu? Não tem nada a ver com isso. Eu sou do YouTube. Meu querido, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa do livro? Não, Beto, só te agradecer. Eu que agradeço. Espero que as pessoas se divirtam, sobretudo, com isso, que eu gosto de coisas legais. Né? Eu, até complementando isso que você está falando, eu nunca vou ter a pretensão de transformar o que a gente toca. Então, eu detesto a palavra ressignificar. Né? Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que ela é muito mal usada. Talvez. Sim, era isso que eu falava. O problema é quando pegam palavras e é a coitada da palavra. Exatamente. Então, ela tem um sentido, ela tem um valor, ela tem um significado. Ela tem o valor dela e ela tem, a utilização dela é funcional. Então, quando a gente fala de ir para o cemitério, por exemplo, a gente não quer ressignificar o cemitério, a gente quer só acrescentar a experiência das pessoas, que a gente sabe que é um aparelho sanitário, eu sei que ele é um lugar de despedida, eu nunca vai deixar de ser isso, mas existem outras possibilidades que a gente pode acrescentar a esse repertório, que é essa coisa. O lobisomem é a mesma coisa, cada um vai ter a sua experiência, acreditar ou não acreditar, não é isso que a gente está falando. A gente está falando só que ele é um personagem presente em nossas vidas. A metáfora do nome é isso. Eu vou te falar uma coisa, o cemitério não é mais visitado. Ele nem mais nos finados. Eu me lembro que na minha época de criança, finados, nossa, era um inferno, tinha aqui, tal, era aquela coisa. Acabou. E quando eu fiz aquele passeio com você, uma das coisas que eu percebi é que nós estávamos visitando pessoas que não são visitadas há décadas. É isso aí.
Então, assim, é até uma empatia quem está ali, ser olhado para o túmulo dela e falar, olha, qual é o nome dessa pessoa? Gente, ele nasceu em 1920, morreu em 1970, imagina o que ele viu do mundo. A gente fez isso de olhar. Então, quando você também passeia, você visita aquelas pessoas que não são visitadas. Ressuscita as biografias. Dos conhecidos, mas o que está no túmulo ao lado, você também olha, então você também lê o nome. Quando você lê o nome daquela pessoa, você de novo faz ela ter a sua história por um segundo olhada. Ecoa. Aquele nome ecoa novamente. Para alguma coisa. Então, eu acho que assim, os passeios que você faz, eles são extremamente respeitosos, eu fiz, e eles têm toda essa parte da história maior, que é das pessoas notáveis, vamos dizer assim, e a notabilidade ali não é porque foi rei, porque foi presidente, mas pela história que ela viveu, como a gente fez de crime, de pessoas que morreram vítimas de crime. Nenê Romano, tá lá, todo mundo tá lá. Moacir Pisa. Os irmãos, um em cima do outro, do Castelinho, da Ápia lá. Então, é da Ápia, né? A Ápia é em Roma. Da Ápia. Então, assim, Vila Ápia é chique. Então, você tem ali, por conta do que a vida dela transformou a morte dela em história. Mas você tem os outros ali ao redor que você olha também, que você fala, essa pessoa, qual é o nome? E olhar as datas, é você se perceber na sua própria finitude, é você olhar, você entender que você tem criança morta ali, você tem bebê, você tem pessoas de 100 anos. Uma pessoa de 100 anos, você fala assim, essa viveu tudo. Tem tanta coisa legal disso, né, Beto? Até o fato de você começar a entender que a morte não é uma punição. As pessoas que morrem, elas não estão sendo punidas porque elas morreram. Não. Né? Acontece, é um fato natural. A morte é chata porque é você horrível. vai parar de Não, viver. é horrível. Não, tô dizendo, é chata. Mas também, assim... É uma merda, morrer é horrível. Mas ao mesmo tempo você quer ser eterno? Não. Deus me livre ser eterno. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Leia um livro. Está aqui, vai lá no Instagram dele também, tudo está aqui. Então, até já. Até daqui a pouco.